As consequências para quem deixa de amar o Senhor ou ao Senhor. Consequências que aconteceram também com o povo de Deus e que servirão de alerta para nós que somos também seu povo e que estamos aqui essa noite para ouvir a sua voz. Então, se todos abriram, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. Até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefactos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra nessa noite, porque isso é uma seríssima advertência para a nossa vida como povo de Deus. Porque já que aconteceu com eles, não é difícil que aconteça com o povo de Deus hoje. Nós somos igreja do Senhor, somos ovelhas do seu pasto, e Ele é o nosso supremo pastor e guia de nossas almas. Portanto, reverência diante da palavra e voz do Senhor nesse momento. Vamos orar. Após ler a sua palavra, pediremos ao Espírito Santo que nos conduza na transmissão e também na recepção da sua palavra. Ó Pai, estamos aqui diante da tua santa palavra. A tua voz se faz presente neste lugar, porque tu assim dissestes:
quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. E nós cremos que tu estás nesse lugar, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, e pelo Espírito Santo da palavra. Nos guia, Senhor, a toda a verdade da tua palavra. Também, Senhor Jesus, nos orienta, nos confronta e também nos consola. E nos dá a tua direção para esta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus, oramos. Amém. Então, irmãos, primeiro dia do ano, primeiro domingo do ano, melhor dizendo, o dia do Senhor. E estamos aqui como igreja reunidos. O que o mundo normalmente deseja às pessoas após a virada do ano é o feliz ano novo ou um próspero ano novo. O que o mundo mudou foi na tecnologia, eu sempre falo sobre isso, na ciência, mas as pessoas continuam as mesmas. Portanto, o mundo sempre vai buscar o quê? Prosperidade material. Muitas pessoas se vestem de amarelo no final do ano, porque desejam as riquezas e, normalmente, tudo que é relacionado a um novo ciclo que se inicia, um novo ano, as pessoas continuam sendo as mesmas, querendo prosperidade. E a prosperidade em si não é nenhum problema quando ela não é problema quando, na verdade, a prosperidade está abaixo de Deus. Quando ela está acima de Deus, ela passa a ser um problema. E aqui nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel, nesse tempo aqui, que o profeta Jeremias foi levantado para ser boca de Deus e para chamar a atenção do seu povo. Então veja que no capítulo 2, tem um subtítulo na minha Bíblia dizendo: o amor de Deus e a rebeldia do povo. Veja como Deus, você sabe, Deus sente, assim como você sente. Você tem sentimentos, você se aborrece, você se entristece. Sabe por que você tem essas características? Deus as transmitiu para cada um de vocês na criação em Adão. O homem foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso o amor que existe em Deus é perfeito. E ele transmite o amor aos homens. Os sentimentos que nós sentimos, ele também sente. E aqui Deus abre o seu coração para o profeta Jeremias, dizendo como ele se sente vendo o seu povo o abandonar. Por isso a mensagem é: as consequências para quem deixa o amor, ou de amar ao Senhor. Veja aqui no versículo 1, ele diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor, do capítulo 2, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não se semeia. A lembrança de Deus era de como ele se doou para tirar Israel do cativeiro da Babilônia, ou do cativeiro do Egito. Se nós pararmos para pensar, irmãos, o que Deus fez com a tua vida? Se nós pararmos para pensar, o que tem a ver esse povo lá atrás comigo aqui? Tudo. Porque, numa figura de linguagem, o cativeiro do Egito, ele representa, de uma certa forma, a prisão que a humanidade, no caso o povo de Deus, estava no Egito, quando estava escravo de Faraó. E quando Moisés foi levantado por Deus para libertar esse povo, eles passaram 400 anos de escravidão.
gerações e gerações escravos no Egito. E é interessante que Deus faz esse povo parar e pensar: quem são vocês? Hoje, vocês são um resultado. Vocês estão aqui nessa terra porque foi resultado de algo que eu fiz lá no passado com os vossos pais. Ou seja, nós estamos aqui hoje como igreja porque foi resultado do que Cristo fez na cruz do Calvário, na minha e na tua vida. Então, nós precisamos entender o que Deus está querendo mostrar para esse povo e o que Ele também quer nos mostrar hoje, nós como igreja. Veja que o interessante é que Ele fala deste povo como quando eles eram jovens e quando a formosura deles como noiva. O que ele está mostrando com isso? No início de tudo, quando ele começou e libertou o povo, esse povo era para com Deus como uma noiva, e aí essa figura é muito comum para as mulheres entenderem. Como elas se portam diante do seu noivo, quando eram noivas. E as que estão solteiras, como é a expectativa delas em relação àqueles a quem, no momento certo, elas vão tomar como noivo. Então, ele está mostrando aqui, da tua afeição, veja o versículo 2, e do teu amor como noiva. Ele está mostrando aqui que o povo de Israel considerava Deus como se fosse um noivo. E aqui foi lido pelo irmão Flávio, o Salmo 45, a formosura das primeiras, aquela delícia que é o primeiro relacionamento da noiva com o noivo. Então, Deus se coloca como um noivo, e Ele coloca o seu povo como uma noiva. O povo, a cidade de Jerusalém, para Deus, era como a menina dos olhos de Deus. Em Zacarias capítulo 12, se eu não me engano, está falando sobre isso. Que Deus considera Jerusalém, o seu povo, como a menina dos seus olhos. E Ele é zeloso com relação, Ele tem zelo por essa noiva. Porque Ele foi buscar essa noiva quando ela era cativa no Egito. Então, pode correlacionar a tua vida com a desse povo. Sempre que eu estiver tocando no que aconteceu com Israel, faça a ponte e ligue a igreja a Cristo. Porque Ele é o noivo e nós somos a noiva. Nós somos a igreja, a sua noiva. E quando se fala de noivo e noiva, ele está sempre falando de relacionamento, de intimidade e de fidelidade. Aqui o título diz: o amor de Deus, o amor do noivo e a infidelidade da noiva para com o seu Senhor, para com o noivo. Percebe agora a questão? O sentimento de alguém que foi traído. Como é o sentimento de alguém que você ama e que ele trai por outra pessoa? Se nunca aconteceu, espero que não. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Mas que nós temos ideia, porque já vimos isso em filmes e até na vida real. Como se sente aquela pessoa. Deus quer mostrar como ele está se sentindo em relação ao seu povo. E aqui ele diz: como era Israel para ele, tu eras como uma noiva, tu tinhas afeição para comigo, teu amor para comigo. E depois ele diz: tu me seguias no deserto. Veja ainda nesse versículo 2, no final dele ele diz, veja, era jovem e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. O que é deserto, irmãos? É o nada. Uma mulher apaixonada, com amor puro por um homem,
pelo noivo, ela o segue para onde ele for. Porque o que é mais importante para ela é ele. Ele é o mais importante. Eu vou contigo onde quer que tu vás. Eu estarei contigo. Porque o coração da noiva está afeiçoado ao noivo. E Deus está lembrando o povo: vocês eram assim para comigo. O teu coração era para mim. E você me seguia no deserto. Não tem nada, só tem a mim. E no deserto não tem provisão, não tem nada. Mas não importa, tu estás comigo, eu estarei contigo. Então Deus se alegrava com isso, com o povo. E veja, continuando o texto, eu quero mostrar para vocês que quando ele falou amor da noiva, eles eram o povo de Deus e entendiam o que foi dito na lei de Moisés, lá atrás, em Deuteronômio. Veja, abra, por favor, deixe marcado aí, volte, pegue Gênesis e vá descendo aqui. Deuteronômio capítulo 6 é muito conhecido de nós. Nós sempre lemos aqui a respeito das crianças, não é? Mas veja o que diz aqui Deuteronômio capítulo 6, do 5, depois pulamos para o 10 ao 15. Deixe marcado aí. Com relação a essa questão do amor, veja o que eles conheciam da lei a respeito do amor. Olha só, versículo 5 diz, começa como? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Eles sabiam que este amor era real no início, quando Deus o libertou e colocou no deserto para o seguir, para uma terra que emana leite e mel. Porque o projeto final do noivo é: eu te colocarei numa terra de deleites. Porque lá é a terra de Canaã, é a terra santa, onde eu colocarei esta noiva e onde eu mesmo serei o seu noivo. E ali haverá um relacionamento íntimo entre eu e o meu povo. Todo o tempo Deus está querendo intimidade com o seu povo. Todo o tempo Ele tem buscado ter uma intimidade maior com o seu povo. Por isso começa com amar ao Senhor de todo o seu coração. E aí veja que ele começa depois dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja, por que tudo isso? Para que nós não venhamos a nos esquecer de Deus e da sua palavra. Porque é fácil, irmãos, nos esquecermos do que o Senhor nos fez. A tendência nossa é sempre nos lembrar e reclamar das coisas ruins que acontecem. Mas as boas, nós deixamos de lado. E é necessário que alguém nos faça lembrar tudo que o Senhor já fez por nós. Porque se não é assim, nós vamos deixando de lado aquilo que o Senhor fez. E vamos começando a olhar as dificuldades, as lutas que aparecem, e o Senhor vai ficando de lado. E aí o grande problema nas consequências de quem deixa de amar o Senhor, a primeira é que você deixa de ter o foco naquele que te guia. A noiva tinha o amor pelo noivo, que era o Senhor, e ela o seguia no deserto, onde não havia nada, senão o Senhor e a sua provisão. Ela não se preocupava, ou seja,
o povo de Deus não se preocupava, e embora esteja passando por um deserto, porque os seus olhos, o seu foco estava no seu guia, o próprio Deus que estava guiando o povo. Enquanto eles estavam olhando para o Senhor, eles estavam em segurança, porque o maná descia do céu e alimentava. E a água da rocha fendia e saciava a sede do povo. Porque Deus provê tudo o que eu e você precisamos para essa jornada nesse mundo. Mas interessante, irmãos, é que a palavra vai seguindo e no versículo 10 ele diz: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, veja, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, olha, essa era a promessa do Senhor, quando entrares em Canaã. Você vai passar pelo deserto, mas tudo isso eu vou te dar quando você chegar lá. Mas guarda. Guarda é o quê? Preste atenção numa coisa. Guarde isso para você. Veja o que diz o verso 12. Guarda-te, ou seja, preste atenção e toma para ti isso, para que não, o que, irmãos? Esqueças o Senhor. Olha o problema daí, quando você perde o foco, as consequências é você esquecer do Senhor por causa da prosperidade que ele disse, olha, vocês vão ter essa prosperidade lá na terra, mas cuidado, para que esta prosperidade não te faça esquecer do Senhor. Eu falei que prosperidade não é um problema em si, mas quando ela está acima do Senhor, é um problemão. E aqui é interessante que ele está mostrando para vocês, aqui para nós como igreja também, e ele diz assim, no verso 13, além do no verso 12, guarda-te para que não te esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Mais uma vez, uma correlação conosco. Olha, se você conseguir prosperidade nessa terra, não te esqueças que a prosperidade em si não é nada. Se você se esquecer do que eu fiz por você, é a maior riqueza que você pode ter. Eu te tirei da terra da servidão do Egito, ou seja, eu te tirei do império de trevas e te transportei para o reino do Filho amado. Cristo fez isso, ele tirou da escravidão do pecado e nos colocou no seu reino. Ele te fez isso, nunca se esqueça disso, porque é muito fácil, irmãos, para nós nos esquecermos quando o mundo está nos oferecendo prosperidade, feliz, próspero ano novo. E muitas pessoas estão iludidas por essa mensagem de prosperidade e de uma vida melhor, uma vida que emana leite e mel aqui. E você vai ver que a Canaã física, que aconteceu lá em Israel, ela é uma figura apontando para a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. E é para nós aqui, viu? Se aquele povo estava peregrinando no deserto para chegar em Canaã, nós estamos peregrinando aqui, até que a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, desça do céu, aguardada por nós. Ela está nos aguardando para que no momento certo possamos entrar nela. Só que todos nós estamos em uma peregrinação. É uma advertência séria, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja ela é muito diversa. Não é só a que está aqui, lógico, mas a igreja do Senhor é uma igreja visível. Porque
no meio do povo de Israel que estava no Egito, nenhum deles ficou para trás no Egito. Nenhum. Todos saíram do Egito. Porém, nem todos chegaram em Canaã. É interessante, porque aquela geração passou 40 anos no deserto vagando e apenas 2 daquela antiga geração entraram em Canaã, Josué e Calebe. E o restante morreu no deserto. E em Hebreus capítulo 3, o autor aos Hebreus faz uma séria advertência para nós, muito séria, em relação a essa peregrinação. Porque assim como deu com eles, pode ser que aconteça com a igreja também. Portanto, nesse início de ano, nós precisamos nos voltar mais para o que o Senhor espera de nós. Voltando aqui ainda para o versículo 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás o quê? Veja, verso 14, outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de... Este povo de Jeremias já estão em Canaã, irmãos. E ao redor deles tinha os deuses dos povos, ao redor. E aqui lá atrás já tinha uma advertência. Não vão atrás dos deuses dos povos. Veja que isso tem muito a ver. Então, a infidelidade de Israel tinha a ver com trocar o amor ao Senhor pelo amor a outro Deus. Outra prosperidade, outra coisa que é dada no lugar de Deus. Aí eu fico lhe perguntando, o que é que isso tem a ver conosco hoje? A gente não tem ídolo? Será? Porque o que é um ídolo? Em si, não é nada. Não é nada. O ídolo é tudo aquilo que eu atribuo um valor maior do que o Senhor. O meu coração é mais devotado, eu tenho mais amor por alguma coisa do que o Senhor. Não precisa necessariamente ser um artífice, ou seja, algo que foi das mãos de alguém que é hábil e fez uma estátua ou uma imagem. Não precisa ser. Você vai ver que tem tudo a ver com isso. Então, veja que no versículo 15, ele vai concluir. Porque o Senhor, o quê? Teu Deus é Deus zeloso. Sabe que palavra é essa no original? Ciumento, no bom sentido. O zeloso é ciumento. Ele tem ciúmes, porque ele está fazendo uma correlação do noivo com a noiva. E se você busca outro Deus, é como se a noiva estivesse buscando outro homem. E como fica o homem que é o noivo? Ciumento. Ele tem ciúme. E um ciúme de zelo. Porque esta mulher, esta noiva é minha. Vocês foram objetos do meu amor. Eu escolhi vocês, povo de Israel, em meio a todas as nações da terra. Eu vos escolhi para mim. Deus escolheu você. Você é dele. E é interessante isso, porque, veja, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele diz aqui, zeloso no meio de ti, verso 15, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Percebe? Como é claro essa relação de um noivo ciumento e que descobre que a noiva está buscando afeição e o amor de outro homem. Qual é a reação dele? De ira. Assim Deus se sente com o povo de Israel. Volte, por favor, aqui para Jeremias. Aliás, ainda aqui, volte aí, passa uma página. Veja aqui
em seguida, ele vai dizer que este povo, ele é dele. Ele é, no versículo 3, lá, ele vai dizer que este povo, são as primícias da colheita do Senhor. O que é primícias? É o primeiro lugar da colheita. Então, veja o que Deuteronômio 7, é só virar a página, a partir do versículo 6 até o versículo 8, veja o que diz a respeito do povo de Israel. O que Deus pensa do que eles são para ele. Veja, porque tu és povo santo ao Senhor. Deuteronômio 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Olha, ele nos escolheu, de todos os povos em que há sobre a terra. O Senhor escolheu o povo de Israel e depois nós fomos incluídos nesse povo. E aqui no versículo 7 ele diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Ele nos libertou desse império de trevas, irmãos. E vocês são as minhas primícias. Vocês pertencem a mim, diz o Senhor. Então, irmãos, voltando aqui para Jeremias, por favor, se você deixou marcado aí. E aí, veja, isso aí ele está falando com relação ao versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se fizeram culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Os egípcios que devoravam o seu povo foram culpados e foram exterminados ali pelo Senhor. Ele cuidava do seu povo. Aí ele no versículo 4 diz: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eles nem perguntaram, onde está o Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque eles trocaram o Senhor por outras coisas e tentaram preencher o seu coração e a sua necessidade e a sua cobiça com outras coisas. E nem sequer, sabe que ideia é essa? É quando você, o interessante é que Satanás, ele chega para o próprio Jesus e diz: olha, estás vendo no alto do monte? Ele chega e mostra: todos os reinos desse mundo serão teus, se te prostrares e me adorares. Já parou para pensar nisso? Foi com Jesus que ele fez isso. Ele ofereceu os reinos desse mundo, a prosperidade desse mundo. E contudo, que Jesus se dobrasse e adorasse a Ele como um Deus. E Jesus, na mesma hora, disse: só adorarás ao Senhor, teu Deus. E adorar o Senhor
implica em amor, devoção, fé, confiança. Tudo isso está incluso na adoração ao Senhor. Quando o povo de Israel se dobra a outro Deus, ele está desprezando o Senhor e dizendo com isso: este outro Deus é mais poderoso para suprir a minha necessidade e até me dar prosperidade do que esse Deus a quem eu sirvo. Geralmente isso acontece, irmãos, porque o foco da pessoa é mudado. Então, a consequência, a primeira, é quando você perde o foco. Quando você deixa de olhar para aquela pessoa que você ama. E aquela que está ao lado, já aquela ideia que o gramado do vizinho é mais bonito que o meu. É quando eu deixo de olhar para aquilo que Deus me deu. Ou seja, Ele me deu a salvação, Ele me comprou para Ele. Eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu pertenço a Ele. Mas eu deixo de olhar para isso. E eu posso olhar para a oferta que o outro Deus oferece. E aí, quando o outro Deus começa a oferecer, aí eu tiro o foco dele e começo a olhar: mas isso é muito bom. Sabe o que aconteceu? Porque esta terra aqui de Canaã, lá atrás, antes até de Moisés, com Abraão, lembra que Deus chamou Abraão, foi o primeiro patriarca. Sai da tua terra e da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não sabia nem onde era. E ele creu e foi. Com ele foi o seu sobrinho Ló. Certo momento, houve discussão entre os pastores de Ló e os de Abraão. E aí, Abraão disse: nós somos parentes, não quero que haja discussão. Então, faça o seguinte: olha, se tu queres ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Então, escolhe, para onde tu queres ir? Sabe onde ele escolheu? As campinas do Jordão. E ele disse: as campinas do Jordão é como o vale, é como o jardim do Senhor, é ali que eu vou. Só que nas campinas do Jordão, o final dava em Sodoma, onde os homens eram os mais pecadores de todos naquela época. Aos olhos de Ló, as campinas do Jordão era como o jardim de Deus. Mas para Abraão diz: segue para Canaã, porque é lá que eu quero que tu estejas. Mas quando o foco, que Ló saiu junto com Abraão para Canaã, em determinado momento ele escolhe as campinas do Jordão e vai para Sodoma. E lá ele é afligido no lugar errado, porque seu foco mudou. De seguir a ordem do Senhor, vai para Canaã. E ele foi para Sodoma. Isso é muito terrível, irmãos. Então veja que o texto segue, capítulo 2 de Jeremias, dizendo que, sem que ninguém perguntasse, nem os sacerdotes, ninguém. Então veja, no verso 7 ele diz: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. O que é isso, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? Imagine nós aqui. Eu te transportei do império de trevas e eu estou colocando você na luz, no reino da luz. Agora que você está na luz de Cristo, a tua vida, para mim, está sendo uma abominação, porque você está contaminando o templo do Espírito Santo. Muitos têm vivido uma vida dessa forma. Isso é uma advertência. Porque eu te coloquei aqui, eu te transportei para a luz, e agora você... É interessante isso, porque o próprio Senhor ele vai falar sobre essa questão entre luz e trevas, lá em Mateus 6, a gente vai chegar lá. E ele está mostrando para Israel: agora vocês é que contaminaram a terra é santa, é uma terra santa, porque eu a te dei, mas agora você contamina. Como? Me trocando
por outro Deus. Veja que, quando ele diz isso, é interessante, que ele diz, eu te introduzi numa terra fértil, e aí você observa aqui, irmãos, a partir do verso 18, veja o que acontece com essa questão aqui. Aliás, vamos pular daqui e ver o verso 8 primeiro. E ele diz, vós a fizeste abominação, no verso 7, e no 8 ele diz, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. É aí que eu quero que vocês prestem atenção. Porque o Deus que foi trocado, pelo ídolo foi o Baal. E Baal é um título para vários deuses dos outros povos. Lembra que Deuteronômio 6 diz, olha, vocês não vão atrás dos ídolos dos outros povos. Eles foram. E aqui Baal diz, andaram atrás de coisas de nenhum proveito. É interessante isso. E eu queria que vocês abrissem aí agora em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 14 ao 22. Veja como tem correlação conosco essa questão de ter uma relação com Deus e com coisas que Deus abomina. 2 Coríntios, no capítulo 10, aliás, 1 Coríntios, capítulo 10, 14 ao 22, é muito claro sobre isso. Veja só, segure aí e observe, irmãos. O que diz na sua Bíblia? Eu não sei, na minha diz assim, o cristão deve fugir do quê? Idolatria. Aí ele diz, portanto, verso 14, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão dos santos, do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha, ele está perguntando sobre a ceia. Quando você participa da ceia nós tomamos o cálice, que representa o sangue de Cristo, e o pão, o seu corpo. E quando nós comemos, aquilo faz parte de nós. E nós estamos dizendo, tu, Senhor, e nós somos um. Aí ele está mostrando, não é isso que representa? Ele está fazendo perguntas. Aí veja, considere, verso 18. Aí ele diz, verso 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, mas não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios participem também do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que o sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Mas o povo de Israel fez isso. O povo de Israel era um com ele. E ele participou dos ídolos, da idolatria ou da adoração aos ídolos. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Eu quero chegar justamente sobre a questão do que pode ser um ídolo, do que pode ser um Deus para nós aqui. Que tipo de Deus
pode competir com o próprio Senhor para nós no nosso tempo? O que é que pode ser oferecido por outras terras que pode ser correlacionado conosco aqui? Veja que, ainda voltando para o nosso texto, aqui em Jeremias, ainda voltando para o nosso texto, nós vamos ver, aí agora, em diante, no versículo 9, ele vai dizer: portanto, ainda pleitearei, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai a terra do mar, de Chipre, vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede que jamais sucedeu coisa semelhante. Deus fica espantado com isso. Como o povo deixou ele para buscar outras coisas que para eles era de maior valor do que o próprio Deus, que tudo fez pela vida deles. E é interessante, ele disse: mande mensageiros para essas terras de Chipre e de Quedar, que eram terras distantes, e veja bem, e no verso 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Teve alguma nação dessas que trocou os seus deuses, mesmo que eles não eram deuses? Não houve nenhuma. Ele disse: mas vocês foram capazes disso. Isso é a indignação do Senhor em relação a isso. Como? Veja no verso 12. Ainda aqui, não eram deuses. Ainda no verso 11. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Verso 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefactos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O que é isso, irmãos? O próprio manancial de águas vivas, aquele que pode dar a vida, que pode manter a vida física e que pode dar a vida eterna, foi trocado por uma cisterna onde se coloca as águas e elas esvaem. Sabe o que é isso? O teu coração é uma cisterna e ela pode ser rota se ela for buscar água em outras fontes. Deus está te dizendo: eu sou a fonte de águas vivas. O teu coração só será saciado com a minha presença se tu buscares em outras fontes. Vai ser como uma cisterna rachada. O teu coração nunca se saciará com as coisas que os outros povos, no caso de Israel, ou que outro Deus, ou que o mundo venha a oferecer a ti. Porque é muito fácil nós sermos enganados. O nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Ele é traiçoeiro. Porque se ele não for preenchido com o Senhor, ele se desvia facilmente. E aqui, irmãos, Deus está colocando: vejam os céus e terra. Fiquem horrorizados com isso, porque até as nações pagãs, que têm outros deuses, jamais deixaram os seus deuses, ou trocaram por outros. Mas vocês fizeram isso comigo. Vocês me trocaram por outro. E aqui ele está mostrando, irmãos, que eles trocaram esse manancial de águas vivas por cisternas rotas. E aqui eu vejo, irmãos, no verso 18, observe o que ele está dizendo aqui, no verso 18. Agora, pois, preste atenção no lucro, porque essa troca do povo de Israel por outro Deus tinha a ver com prosperidade, por uma colheita vasta, por fertilidade, porque tudo isso representava Baal. E Baal tinha vários nomes. Você já ouviu falar da palavra Beelzebu? Vem de Baal Zebud. Não é interessante isso? Ele é o Deus com D minúsculo desse século. Ele ofereceu os reinos desse mundo a Jesus. E sabe o que Deus fala aqui no verso 18?
por boca de Jeremias: agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberdes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Eles amargaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, na terra dos ídolos. Deus pode fazer isso. Vocês querem ídolos? Vocês querem me trocar por aquilo que é nulo, que é de nenhum proveito? Eu vou deixar vocês irem para lá. Deus pode fazer isso. Vocês querem me trocar pelo dinheiro, pelo lucro de outros deuses? Eu deixo. Depois eu vou buscar vocês, mas vocês vão amargar. Vocês vão ver o quão é deixar o Senhor dos exércitos por outras fontes. Vocês vão ver isso. Isso aconteceu com eles. Diz que depois do cativeiro babilônico, nunca mais Israel se dobrou a ídolo nenhum. Eles aprenderam a lição. E para nós aqui, irmãos, nós precisamos parar para pensar sobre isso. E aqui eu quero, já caminhando para o final, fazer uma aplicação para nós, já no Novo Testamento. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem o que Jesus fala a respeito desse Deus que pode competir com ele e as consequências que nós já vimos de alguém que deixa de amar ao Senhor. Alguns textos no Novo Testamento, já que nós já lemos todos os versículos de Jeremias, gostaria que os primeiros irmãos abrissem em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, muito conhecido. Sempre haverá dois caminhos, duas escolhas. Jesus coloca isso aqui. Ele vai mostrar, a partir do verso 19, que esse lucro de outro Deus, ele disse, é uma nulidade, não vale de nada. Por quê? Veja o que ele diz aqui, no verso 19, Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. E o verso 21 é fantástico. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu amor. O teu amor estará, o teu coração, o teu sentimento e o teu amor estará naquilo que você considera valioso. Tesouro é coisa valiosa. O Senhor é valioso para ti. O Senhor é o teu tesouro. Porque aqui ele segue mostrando tesouros no céu, tesouros na terra. O povo de Israel buscou a nulidade do Deus de outros povos e o lucro que eles poderiam dar a ele aqui. Então, ele depois diz, no verso 25, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Ele está mostrando o foco que você tem na tua vida. Se o foco que você tem é Cristo, amém, porque a tua luz brilhará mais. Mas se o teu foco não for o Senhor, e for a luz que esse mundo mostra, o brilho desse mundo, quão trevas serão a tua vida. Interessante isso. No verso 24, ele
cai como uma luva em relação a o que aconteceu com o povo de Israel em adorar a Baal, em buscar a Baal, outro Deus. Porque ninguém pode servir a dois. Você vai amar um ou odiar o outro. Você não pode ser cristão e andar de braços dados com o mundo, com o que o mundo oferece, com o que o Deus desse século te oferece. E Jesus adverte aqui dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir o quê? E as riquezas. Foi isso que Satanás ofereceu para Jesus, a riqueza do mundo. Você não pode, eu não posso. Ou eu vou me devotar ao Senhor, o meu amor para com Ele, ou eu vou me devotar ao que o mundo oferece para mim. Por isso, isso é uma advertência, irmãos. E aqui, ele diz, no verso 31 ao 33, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que vestiremos. Veja que são necessidades básicas. O povo estava cavando cisternas para reter as águas. E eles foram buscar em outras fontes. Água do Egito, água da Assíria, de outros deuses. E deixaram a fonte, que era o manancial de águas vivas. Quem faria uma coisa dessa? O povo de Deus fez. E aqui, irmãos, ele diz, não se inquietem com isso. Verso 32, porque os gentios, os povos, é quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o texto final está em 1 Timóteo, capítulo 6. O texto final, para nós encerrarmos essa palavra, e a advertência do Senhor acerca de buscarmos outro Deus que não seja o Senhor. E o dinheiro, as riquezas, é um senhor. Lembre-se que Baal quer dizer senhor. E o povo de Israel buscou esse senhor, da riqueza, das prosperidades de outros povos, do mundo, e não do Senhor. E aqui ele diz, no capítulo 6, de 1 Timóteo, a partir do verso 6. De fato, grande fonte de lucro. Olha, eles foram buscar o lucro dos outros deuses, mas aqui diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o que, irmãos? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro é o amor a Mamon, que concorre diretamente ao Deus desse século, o dinheiro, as riquezas. Em si não são problemas, mas quando elas passam a ser o objeto do meu foco, elas nos desviam do amor ao Senhor. E aqui, irmãos, para também encerrarmos, ele diz aqui para Timóteo uma advertência que serve para nós no versículo 11.
dizendo: tu, porém, ó homem de Deus, e eu digo para você: tu, porém, ó mulher de Deus, tu, porém, ó jovem de Deus, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de se revelar pelo bendito e único, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e poder eterno. Amém. Que Deus nos ajude a viver este amor que Ele espera de nós, porque adoração é amor, e Ele ainda hoje procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe.